Boa tarde! Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Essa que é a melhor rádio do Brasil. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada por toda terça-feira estar aqui conosco, nos prestigiando, ouvindo a nossa programação. Muito obrigada, porque nós estamos aqui, ouvinte, por sua causa. Esse programa é para você. O programa Livremente, com a doutora Rose Cabral, é para você. Você já sabe, esse programa tem uma missão. E essa missão é toda terça-feira trazer para você, ouvinte querido, temas e assuntos que levam a você a ter esclarecimentos a respeito da sua saúde mental, do seu emocional. Esse programa tem o propósito de trazer para você essa percepção do que é um processo terapêutico. Toda semana, quando você está aqui conosco, você faz um pouquinho de terapia. Você trabalha um pouquinho o seu autoconhecimento. E tudo que nós falamos aqui, com certeza, é de importância e vai servir para você para fazer uma tomada de decisão, para mudar o rumo de um determinado assunto ou até mesmo, quem sabe, uma mudança de comportamento. Claro, buscando sempre a mudança para o melhor. E é um privilégio ter você aqui hoje conosco. Bom, o assunto hoje vai ser relacionamentos. Relacionamentos homem-mulher. Relacionamento de namoro, relacionamento de casamento. Quais as dificuldades nesse relacionamento, quais são as diferenças, o que cada um pode trazer de si para colaborar para que um relacionamento dê certo. Tem como trabalhar um relacionamento amoroso para que ele dê certo? Tem como preparar no namoro um casamento sólido? Como é que é isso? Como isso acontece? Bom, e para nos ajudar, ele está de volta, o nosso convidado de hoje. A primeira participação dele foi campeã de audiência e ele está hoje aqui conosco para nos ajudar nesse tema. Nós vamos conversar com o psicólogo Alexander Barnabés. Muito obrigada pelo seu retorno. Uma boa tarde, doutor Alexander. Boa tarde, Rose. Boa tarde, ouvintes da nossa querida Rádio Contemporânea. É uma satisfação estar de volta por aqui para juntos conversarmos mais um pouco. Rose, que canal fantástico, hein? Essa oportunidade de fazermos terapia por aqui e está auxiliando muitas pessoas que desejam aí construir um bom relacionamento, melhorar o seu relacionamento, saber alguns tripés aí para que as coisas possam caminhar bem e para um casamento e um relacionamento sólido. É uma satisfação, venham, convidem as pessoas para nos acompanhar por aqui, porque de certo serão momentos ímpares. Não é isso, Rose? Com certeza, e ainda mais com o senhor. A sua primeira participação aqui, nossa, foi campeã de audiência. Teve muita gente que acessou, muita gente indicou para outras pessoas, porque naquele dia o tema foi a respeito de dependentes químicos e o senhor trouxe toda a sua experiência, né, com o CAPS, como psicólogo do CAPS. E, olha, muita gente compartilha, muita gente... a sua participação naquele dia orientou e foi muito positivo para muitas pessoas. Bom, doutor Alexander, em um relacionamento feliz, ele tem uma fórmula? Como é que isso acontece? Rose, eu costumo primeiro, né, sempre destacar
o sentido morfológico das palavras. Eu acho que é importante a gente saber o que é relacionamento, né? Relacionamento é a forma como as pessoas conseguem se tratar e como elas conseguem obter uma boa comunicação. Entende-se que quando os indivíduos se comunicam bem, logo eles gostam de fazer isso e isso melhora o seu relacionamento. Quando eles se comunicam mal, eles passam e demonstram que não querem viver esse bom relacionamento. Então, eu diria que relacionamento entre duas pessoas, seja entre um homem e uma mulher, seja entre um empresário e os seus funcionários, o relacionamento eu chamo de uma terceira entidade. O relacionamento, para mim, tem vida própria. Por exemplo, Rose, relacionamento ele não caminha se não tiver respeito. Ele precisa do respeito. Ele não abre mão do respeito. Se a gente fosse colocar dentro de uma ordem, seria assim, tomando por base o casal. Homem, relacionamento, mulher. Quando a pessoa ela tem um bom relacionamento consigo próprio, ela consegue ter um bom relacionamento com o outro. Então agora, eu já, nessa fórmula que você me perguntou aí, eu já colocaria o relacionamento como sendo aí uma base para poder ser o limitante, o limiar de qualquer tipo de relacionamento, começando pelo respeito. Então, é possível haver respeito dentro, então, das diferenças. Então, a falta de um entendimento ou um relacionamento frustrado nada teria a ver com as personalidades homem e mulher. Existe diferença nessas personalidades. A mulher, ela pensa de uma forma, o homem, ele já tem uma forma de pensar talvez um pouco diferente. Se a gente for levar para essas diferenças, homem e mulher, porque aí também a gente já entende que o relacionamento a dois seria um complemento daquilo que um vai suprir ao outro. Psicologicamente falando, doutor Alexander, quais são as diferenças mais gritantes assim entre homens e mulheres? Tem como a gente pontuar ou identificar no dia a dia desses indivíduos essas diferenças? Essas diferenças elas são clássicas, né, Rosa? Exatamente por causa do que você acabou de falar, né? Homem e mulher, seres diferentes. Eu quero só voltar um pouco e afirmar de repente aqui que o respeito ele vai partir não do homem e da mulher, vai partir da base educacional, que é um complemento e é algo que está inserido em todo ser. Então, eu sou o homem, você é a mulher, para a gente estabelecer uma boa comunicação, um bom relacionamento, mesmo esse profissional que nós temos aqui, eu preciso respeitar, e respeitar vai cair dentro de um quesito de educação, de moral, de civismo, de cultura, de informação, de uma série de coisas. Mas agora, caminhando para a sua pergunta, o homem e a mulher serão classicamente conhecidos exatamente porque o homem ele é muito visual, vamos colocar assim. A mulher é mais sensitiva, né? O homem ele consegue ficar mais preso a coisas materiais. A mulher dá mais sentido às cores, às coisas materiais. Ela não são pegada a coisa material, mas ela dá sentido. O homem quer chegar em casa, Rose, quer sentar e descansar. A mulher quer contar como é que foi o dia, quer buscar uma conversa, quer estabelecer um relacionamento. Os homens fazem sexo, Rose. Tem até um livro que fala sobre isso. Homens fazem sexo e a mulher faz amor.
Então, essas diferenças, elas são importantes para saber as limitações. E teria aqui uma lista onde o homem vai usar mais o hemisfério do cérebro direito e a mulher mais o esquerdo, e assim sucessivamente. A mulher vai ser mais objetivo, a mulher vai ser mais, como eu vou colocar para você? Ela vai estar especificando mais as coisas, mas o homem vai ser mais direto. E por aí vai, Rose. A gente pode, durante a nossa conversa, ir listando e dando alguns exemplos. Com certeza. Então, psicologicamente falando, os homens são completamente diferentes das mulheres. Então, esse relacionamento, para dar certo, entre aspas, esse jovem, essa jovem, esse menino, essa menina, que já vai aprendendo desde casa essas diferenças, então seria correto a gente dizer que o menino aprende como tratar uma mulher e vai aprendendo essas diferenças já dentro de casa. E que, aprendendo essas diferenças, ele aprende e vai levar para o relacionamento dele aquilo que ele aprendeu, ouviu dentro de casa. O problema vai ser, doutor, quando dentro de casa talvez ele não tenha um exemplo de homem ou de mulher para que se estabeleça essas diferenças. Aí a coisa começa a complicar, não é mesmo? É verdade. É importante essa socialização primária, Rose. É a base. A família continua sendo a base da sociedade. Ela continua sendo de suma importância para poder estar fazendo com que seres possam se tornar pessoas melhores. Olhando para o cenário de uma casa, o menino vai estar olhando para o comportamento do pai e a menina para o comportamento da mãe. Automaticamente, diante desse comportamento, tanto do pai quanto da mãe, a criança agora passa a estabelecer os seus valores, passa a entender o que é certo e o que é errado. E o pior disso tudo, Rose, que dependendo desse tratamento que ele tem em casa e que é visto, ele passa a adotar isso como sendo certo. E a pessoa que está agora sob esse relacionamento, ela pode estar aceitando isso, achando que isso também é certo. Então, eu fico aqui imaginando uma menina que viu sempre a mãe ser agredida pelo pai, e agora ela casa com um rapaz que estava e via sempre o pai agredir a mãe. Então, eles vão entrar num relacionamento simbiótico, junto, doentio, aonde ela vai entender que ela precisa demonstrar amor sofrendo, apanhando, e ele demonstra amor agora batendo. Parece até bizarro o que eu estou falando, mas às vezes as pessoas constituem as suas relações através da dor e não sabem nem por que estão passando por isso. Não sabem nem por que estão vivendo dessa forma. Um dia até a esposa fez um comentário e falou: poxa, aquele nosso conhecido, né? Vamos citar nomes aqui, poxa, vai casar com uma pessoa que bate. E aí eu dei o exemplo para ela: veja, observe o contexto do lar dele e dela. E ela falou: é isso aí, nossa, como pode? Então, Rosa, a socialização primária, que é a sua casa, caro ouvinte, você que está nos ouvindo aí, você precisa entender que os seus filhos estão copiando tudo o que você faz. Se o seu marido ele grita com você e você rebate e discute com ele, sua filha está vendo isso. Então ela vai entender que todas as vezes que alguém gritar com ela, ela tem que rebater, ela tem que brigar, ela tem que discutir também. Assim como você, esposa, quando você grita com o seu marido, ou quando você o xinga, o seu filho passa a entender também que é assim que uma mulher deve tratá-lo. Eu não sei, Rosa, se os ouvintes conseguem acompanhar e você está acompanhando, mas fica assim inverso.
À medida que a pessoa vê esse tipo de comportamento, ela passa a aderir a esse tipo de comportamento. Então é hora de olharmos aí com mais respeito um para o outro. Se tem alguma indiferença, se tem algum problema para resolver, vai no quarto, sai, vai até a esquina, mas não deixa seus filhos perceberem isso, porque eles poderão se tornar jovens, adultos, com problemas repetitivos da sua vida e sem condições de resolver, porque não vão saber de onde vem isso. É um movimento inconsciente e crescente. Compreende, Rose? Compreendo, sim. Então, é aquela máxima de que muitas pessoas não conseguem compreender porque atraem aquilo. Poxa, eu dei um azar na vida porque o meu pai tinha esse comportamento e eu dei o maior azar que parece que eu estou atraindo para minha vida um estilo de homem que quer me tratar como meu pai me tratava. Tem pessoas que lidam com isso, e é claro, queridos ouvintes, que dentro da psicanálise, dentro da psicologia, nós vamos compreender que movimento é esse. Como o doutor Alexander falou, é um processo repetitivo. Nós repetimos comportamentos dos nossos pais, nós repetimos o comportamento enquanto esposa, repetimos o comportamento da nossa mãe. Nós passamos muitas vezes também esse conceito errado. E, assim, doutor Alexander, eu acredito que os ouvintes que estão nos ouvindo agora, eles já fizeram a seguinte pergunta. Então vocês aí que estão falando isso aí na rádio, como a gente para esse processo? E agora? Esse homem, essa mulher, já teve na sua personalidade, já teve aí na sua instrução, já teve aí na sua educação esse comportamento aprendido por causa dos pais e agora estão dentro de um relacionamento e percebem que o relacionamento deles está ali parecido com do pai dele, da mãe dele. Como interromper esse processo? É um processo que dá para se interromper, dá para reprogramar a cabeça de alguém, dá para reprogramar tudo isso que foi aprendido? Porque eu creio que o ouvinte agora que está nos ouvindo pode estar se fazendo essa pergunta. Muito bem, Rose. A psicologia vai trabalhar com isso, vendo os esquemas de crenças. Então, no decorrer de uma história, no decorrer dessas colocações simples que nós fizemos da socialização primária, vai se criar esquemas de crenças. Então, vai ser tudo aquilo que vai diferir e que vai trazer as coisas que aconteceram lá para a nossa vida. Então, é simples, caro ouvinte. Como eu trato isso no consultório? Primeiro, eu dou ciência junto com o paciente, eu levo a perceber que aquele movimento doloroso que ele está passando, ele não é um movimento só doloroso, ele é um movimento de uma crença, de um esquema em que você aprendeu a viver daquela forma. E ao aprender a viver daquela forma, você passou, por incrível que pareça, a se adaptar dessa forma. Agora a pergunta é, você gostaria de mudar essa forma? Se você tiver atitudes diferentes, você vai ter resultados também diferentes. Isso não pode ser feito, Rose, pelo viés da violência, nem da agressão, mas através do confronto. O confronto ele precisa ser colocado se você deseja continuar fazendo aquilo. Exemplo, uma pessoa que é agredida. Agora, quando ela for agredida, ela vai dizer, olha, eu não aceito mais essa sua agressão. Mas você sempre sofreu, você sempre ficou calada. Vamos simular aqui uma história de violência doméstica, né? Eu sempre... Não, a partir de hoje você não vai mais me agredir. Eu não permito mais que você me agrida. Só essas palavras, Rose, por incrível que pareça, já cortam um ciclo intenso na vida de uma pessoa. Ela não precisa fazer ameaças,
ela não precisa dizer que vai à delegacia, ela não precisa falar nada. Basta ela se impor e ir para o confronto. O confronto não é brigar, não é agredir, não é devolver o que está falando, é devolver exatamente ao contrário, quebrando essa crença e quebrando esse esquema estabelecido primeiro nela e que depois o outro se adaptou a viver dessa forma, a tratando dessa forma. Agora ela diz: não, chega, eu não quero mais dessa forma, eu não aceito mais dessa forma. Ah, a pessoa vai ficar travada e vai dizer: nossa, mas como é que pode isso acontecer? Você não pode. Não, não, eu não aceito mais. Olhar olho no olho e falar: eu não aceito mais. Caro ouvinte, parece ser simples, mas é um comando que você dá, é uma retomada de uma autoridade do seu ser, é você sendo você mesmo. Antes você não era você. Antes você era a tipificação da sua mãe, do seu pai, ou daquela pessoa que te agredia. Agora você resgatou o seu ser. E como diz Jean Paul Sartre, quando você agora recupera o seu ser, você se torna uma pessoa em si. Você passa a saber quem você é. E quando você passa a saber quem você acaba se empoderando de quem você estava perdido, não sabia o que você era e agora você retoma isso. Isso é tão energético, isso é tão positivo, Rose, que atinge a outra pessoa em cheio, sem você levantar a mão. É isso, Rose. Eu acredito nisso, e é o que a gente vê muitas vezes na clínica, ouvindo, né, depoimentos, principalmente eu, né, que trabalho mais com mulheres. Aliás, querido ouvinte, muito mais mulheres procuram tratamento terapêutico. O homem, quando vem buscar um tratamento terapêutico, é porque já está assim, não está aguentando mais. Mas o processo terapêutico, tanto é para homens quanto para mulheres. Infelizmente, no universo masculino, existe muito uma repressão com relação à demonstração de sentimentos e de emoções. O menino, desde que é pequeno, ele é mais reprimido, homem não chora, homem não conta os seus problemas, homem engole o choro, etc, etc. E aí vai se crescendo. Então, vou abrir esse parênteses aí para dizer que você, ouvinte, homem, você também pode buscar tratamento terapêutico. Existe também para o casal o tratamento, a terapia familiar, que é Isso. justamente para equilibrar esses dois, porque doutor Barnabé está falando aqui conosco o seguinte, que se há uma violência, e aí no caso nós vamos exemplificar em maior escala a violência contra a mulher, se há uma violência, é porque aquela mulher acredita que precisa, num sistema de crença, ela deve aceitar, ou aquele comportamento é aceitável. E o que o doutor Alexander está falando é o seguinte: ela precisa interromper esse ciclo. Para interromper esse ciclo, é necessário que você retome a sua posição e diga não. Até mesmo porque, na verdade, doutor Alexander, para Sim. haver o abuso e para o abusador se estabelecer, é necessário que haja alguém abusado. E aí, quando você entende que a sua posição de abuso você pode estancar, então esse ciclo ele consegue ser interrompido. Doutor Alexander, toda situação de abuso, nesse caso aí um casal, né? Pode ser namorado com namorada, pode ser um marido ciumento, ou pode até mesmo ser uma mulher ciumenta, pode ser, enfim, num relacionamento assim, em que um quer o controle e o outro se torna o controlado. E aí, em que um é o abusador e o outro se permite ser abusado. Esse ciclo sempre é interrompido
com o lado mais fraco, né? Na verdade, o lado mais fraco ou o lado que está sofrendo aquela agressão ou aquele tipo de abuso, ele precisa se manifestar e é ele que interrompe o ciclo, ou não? Sim, Rose, é ele que interrompe o ciclo. No entanto, ele ou ela precisa fazer esse movimento ciente de que o problema não é o relacionamento em si, o problema está consigo. Eu permito que façam isso comigo. Eu preciso retomar quem eu sou para conseguir fechar, romper com esse ciclo de violência, com esse ciclo de ciúme, com esse ciclo de abusos contra a minha própria pessoa. Se eu olhar para o outro, eu vou ver necessidade de ter a minha estrutura financeira boa, eu não tenho para onde ir, com como eu vou criar meus filhos, essa mulher é a mulher da minha vida, e vice-versa. Ou seja, eu vou me apoiar, as pessoas irão se apoiarem nas necessidades que são necessidades secundárias nesse cenário. Por que secundárias? Porque a primeira necessidade primária é você, é sua integridade física, moral, social, é você com você mesma ou com você mesmo. Então, se ciúme no nosso trabalho, Rosa, você sabe, é sinônimo de insegurança. Então, se eu estou inseguro nessa relação, eu vou ter necessidade de estar trazendo alguém como refém para essa relação. E quem vai entrar de refém? Quem está comigo. E se eu me permito ficar refém disso, o que acontece? Eu adoeço junto com a pessoa, porque ela só está fazendo aquilo porque eu também estou permitindo. E por que eu estou permitindo? Porque talvez eu sou tão inseguro quanto ele ou quanto ela. Então você veja como a ação terapêutica ela funciona no contraponto disso, auxiliando as pessoas a se descobrirem. Eu digo muito isso nas palestras, quando estou dando aula, a importância de você se descobrir em você, quem você verdadeiramente é, para que você não fique à mercê e na dependência do outro. Vai ser sim um cumprimento, vai ser sim um trabalho mútuo, faremos uma parceria, viveremos bem, mas desde o momento que eu viva bem comigo. Eu não posso viver bem com o outro pensando em estabelecer o bem-estar somente do outro. Não mal comparando, e me desculpe o exemplo, como dizia a letra daquele samba, se a farinha é pouca, meu pirão vem primeiro. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu não posso dar uma coisa que eu não tenho. Eu não posso viver uma coisa que eu não sou. Eu não posso dar felicidade se eu não sou feliz comigo mesmo. Então, aí sim, diante da sua pergunta, a pessoa precisa sim querer cortar isso, querer quebrar isso, porque ela está sofrendo com isso triplamente, Rose. Ela está sofrendo com ela mesma, ela está sofrendo porque ela está num relacionamento abusivo e ela está sofrendo porque ela não consegue ser feliz e não consegue caminhar e não consegue estudar e não consegue trabalhar e não consegue viajar e não consegue ficar bem no círculo dela religioso, não consegue ficar bem com os filhos, não consegue ficar bem com a família, não consegue ficar bem na comunidade, na sociedade, enfim. Ela sofre 3 vezes, ela ou ele. E fique claro isso aqui, porque não é só a mulher que sofre isso, às vezes o homem também passa por isso. Relacionamento a dois não é fácil. Querido ouvinte, não sai daí não, porque nós vamos já já para o nosso intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta! Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Obrigada pela sua audiência, você, ouvinte querido, dessa rádio que é a melhor do Brasil, Rádio Contemporânea, 990 AM. Estamos aqui hoje,
programa Livremente comigo, doutora Rose Cabral, para falar um pouquinho de relacionamento. O tema hoje aqui é relacionamento a dois. Relacionamento, a dificuldade desses relacionamentos. E estamos aí, retorno hoje, a segunda participação do doutor Alexander Barnabas, psicólogo e também terapeuta familiar, que está aqui nos ajudando e trazendo aqui esclarecimentos que eu sei que você que esteve aí no primeiro bloco, olha, não anotou não? Você chama uma pessoa, chama aí o teu cônjuge, chama a tua namorada, chama aí o teu namorado para estar ouvindo, porque o programa hoje realmente o tema está imperdível. E aí no primeiro bloco, o doutor Alexander conversando conosco, passamos aí a diferença de homem e mulher, falamos um pouquinho a respeito de relacionamentos abusivos, encerramos aí o primeiro bloco, falando um tanto quanto de como interromper esses processos. E o doutor Alexandre falou algo muito interessante aí no final do primeiro bloco, respondendo à última pergunta, em que ele falou que é necessário que cada um tenha amor por si mesmo, cada um tenha amor próprio, cada um tenha esse autoconhecimento, que cada um consiga estar bem consigo mesma, porque se uma mulher não estiver bem consigo, não vai estar bem com os filhos, não vai estar bem no seu trabalho, não vai estar bem com esse marido, e também vice-versa. Esse homem que não se entende, não se compreende, ou não se aceita, ou é frustrado, ou tem baixa autoestima, ou é inseguro, usa do ciúme e muitas vezes atrapalha ou abusa dessa esposa, ou gera uma ameaça, enfim. Então, o doutor Barnabas estava falando que é necessário que você se conheça. A base, doutor Alexander, a base para uma saúde mental equilibrada. Mas aí, o ouvinte que está aqui nos ouvindo, esse homem, essa mulher que está ouvindo, resolve dar uma freada, resolve virar esse ciclo, resolve mudar esse comportamento. Tudo que ele ouviu até aqui, ele já percebeu que ele pode aplicar no relacionamento dele e ele está disposto a uma mudança. Se ele tem esse entendimento, como fica a outra parte, doutor? Então, Rose, agora que ele teve esse entendimento, ele ou ela teve esse entendimento, ele vai ter condições de compreender o outro lado. É uma grande vantagem. Ele vai ter condições de compreender o outro lado e no seu manejo com a outra pessoa, ele poderá encaminhar o processo da mesma forma que ele está nos ouvindo aqui, levando a compreensão para a outra parte. Haverá agora uma resistência, haverá uma luta do outro lado, mas a ação será efetiva porque não vai haver raiva ao tratar desse assunto. Não é algo para brigar, para discutir, é algo para melhorar, para exaltar, para progredir, para estar evidenciando os pontos nevrálgicos que está dentro do relacionamento. A ideia vai ser de melhoras. Aí o outro, ele vai ver que as colocações que estão sendo feitas por esse que agora entendeu, que não é uma demanda de confusão mais. Já não se tem agora as farpas trocadas. Quando um agredir, o outro vai pegar e vai botar no chão aquela espada e vai dizer, não, eu vou para você na paz. Eu entendo que isso que você está fazendo, na verdade, você está vendo em mim uma outra pessoa, e eu não sou mais essa outra pessoa. Eu não vou retroalimentar aquilo que você está fazendo comigo.
Eu agora entendo o que acontece com você e entendi o que acontecia comigo. Nesse momento, Rose, será, entre aspas aqui, um momento de cura para o casal, um momento de cura para o relacionamento interpessoal, em qualquer ambiente. Mas hoje nós estamos aqui focando no relacionamento de um namorado, de um noivo, de uma noiva. Imagine agora que você esteja noiva, caro ouvinte, e aí você está aprendendo conosco aqui, né? Que bom que você está aí do outro lado. E você sofre aí do seu noivo agressões verbais. Ele não te trata bem, ele acusa você, ele briga com você em coisas que você sabe que você não fez. Então agora você pode colocar para ele: olha, fulano, eu te peço desculpas se em algum momento eu passei essa visão para você, mas na verdade eu não estava fazendo isso e eu não admito ser acusada por algo que eu não fiz. Então eu peço que você se retrate, que você retire o que você colocou, porque é importante isso para nós fazermos a manutenção e a preservação do nosso relacionamento. Te amo muito, você é uma pessoa especial para mim, mas eu preciso que você faça é, essas conclusões, eu preciso que você faça essas considerações de respeito para comigo, porque se você não fizer, eu vejo que nós teremos que rever o nosso casamento, rever o nosso namoro, rever o nosso noivado. E quando eu falo em rever, Rosa, eu falo realmente em rever. Buscar ajuda, buscar uma terapia, buscar amigos, buscar orientação com os pais, que talvez se os pais forem equilibrados aí vai poder ajudar. Na sua orientação religiosa, se for de cunho pastoral ou de qualquer outro líder religioso ter essa postura de tratar, e aí nós conseguimos dar um novo norte aí para esse relacionamento. Compreendeu, ouvinte? O doutor Alexander tocou num ponto muito interessante. E, doutor Alexander, dá para perceber já no namoro, no noivado, dá para perceber que se um casamento vai dar certo ou não? Ou pode acontecer do namoro ser uma beleza, do noivado ser uma bênção, e depois que vai para debaixo do mesmo teto, aquela mulher se rebelar ou aquele homem se rebelar. Pode haver essa postura. Alguém consegue enganar a outra, surpreender depois do casamento? Tem como isso? Ou a pessoa não enxergar já é um indício de que ela mesma ela tem problema nas suas emoções? As duas coisas, Rose, eu vou começar de trás para frente, né? Se ela não enxerga isso, de duas, uma, e já vou fazendo essas colocações, pedindo desculpas aos nossos ouvintes. Primeiro, você não quer enxergar, e essa é uma possibilidade bastante evidente, você não quer enxergar, até porque você precisa fugir do cenário que você está vivendo, é aquela opressão que você vive em casa, é aquela cobrança excessiva que você vive, e aí você quer se livrar dessa questão do seu lar o quanto antes, e você acaba não querendo ver aquilo que você está vendo, mas você não quer ver. A outra coisa é, você às vezes até percebe, mas você acredita que aquilo vai mudar. A pergunta é, acredita com base no quê? Quais são os indícios dados pelo outro que apontam para uma melhora? Se você está num relacionamento, namorando, aonde o sujeito ele é novo, tem 19 anos, vamos colocar assim, Rose, mas ele não gosta de estudar,
ele não quer fazer um concurso público, ele não quer trabalhar, ele quer viver de esquemas, uma venda ali, um negócio ali. Ele está anunciando que ele tem problemas sociais com o trabalho. Então, se você, menina ou menino, tá? Não enxergar isso é porque você não quer enxergar isso, porque está claro ali, talvez envolvido pelo sentimento, pelas emoções, você fica assim bastante melindrado ou melindrada e vai apostar no impossível, que pode acontecer. As pessoas até dizem assim, Rose, pode acontecer um milagre, doutor, vai mudar. E os indícios estão dizendo que não vai mudar e será aquilo dali. Né? Então, de trás para frente, eu poderia responder a você nesse primeiro momento assim, Rose. Aí depois, como perceber alguns comportamentos? Tem um que é clássico, Rose. Está namorando, mas traiu a namorada ou traiu o namorado. Não, foi uma queda, foi um negócio, escorregou, ok. Noivou, Rose. E no noivado também decidiu trair. É uma decisão, Rose. Ok? Eu, como um profissional, eu não vou colocar aqui as emoções na frente, não. A decisão, a situação estava boa, deu e foi. Decidiu, até gosta às vezes da pessoa, do menino ou da menina, mas decidiu fazer e fez. Então, houve de novo a traição. Rose, de certo, no casamento, precisará ter uma traição. Uma pessoa que vive uma vida promíscua, que vive esse tipo de vida, muitas noitadas, namoradas, e namora com uma, namora com outra, quando casar, se casar, vai ter dificuldades em manter essa fidelidade, porque virou um hábito, virou normal. Não existe maturidade para sustentar um relacionamento. E aí o que vai acontecer? Vai se perder, vai brigar e vai separar. Quantos casamentos eu já vi, Rose? Ah, não, ela vai mudar, ele vai mudar, vai ter um milagre. E não durou nem um ano de casamento. Porque até nesse um ano já tinha acontecido traições. Então você veja que eu estou tomando por base a traição, mas tem também o caráter, tem a moral, tem a mentira, tem a acusação, tem a humilhação, tem a violência verbal, física, tem a violência psicológica. Você não é ninguém. Você nunca vai ser ninguém. Você serve só para isso mesmo. E aqui, caros ouvintes, é tanto de um lado quanto do outro lado. Hoje, com o empoderamento feminino, Rose, é muito comum, tá? Isso que eu estou falando ser muito saído dos lábios das meninas. Às vezes colocando a pessoa numa situação constrangedora. Então, Rose, é possível, vou devolver a palavra para você, mas é possível perceber isso sim. Agora, eu quero perceber isso, eu quero ver isso, eu quero aceitar isso, ou eu quero ser enganado diante disso? As pessoas falam, às vezes a família orienta, uma amiga fala, um amigo fala, olha. E aí, quando vê a pessoa apaixonada, vamos colocar assim, né? Se deixa levar. É isso, Rose. O doutor Alexander falou num ponto aí bem interessante e eu realmente já ia entrar nesse quesito que dentro de um casamento existem pessoas que até declaram, eu suporto tudo, mas traição não vou suportar. Eu perdoo tudo, mas traição eu não vou perdoar. A traição, doutor, seria exatamente só uma questão de comportamento? Por exemplo, um homem que já veio, como o senhor citou, no namoro,
já vinha numa vida promíscua, o cara não resiste, e aí no noivado a mesma coisa. É como se para aquele homem fosse natural trair a mulher e aquela traição não interferir no casamento dele. É como se esse homem tivesse a disposição de sair, de mentir para alguém, porque vai mentir para a esposa, possivelmente vai mentir para aquela pessoa que abordou em algum lugar, vai ocultar o fato de ser casado. Então, além da traição, ela vem com uma carga de mentira também. Isso tem a ver com a personalidade do homem, isso tem a ver. É fácil para o homem trair, é fácil para o homem ter um relacionamento fora e continuar amando a esposa, continuar um bom pai. Tem como isso acontecer? Ou isso é mau caratismo mesmo, doutor? E o cara que trai, ele não vai ser um bom marido, ou ele não vai ser um bom pai. Vamos começar pelos homens, considerando que seja mais fácil para os homens executar e realizar essa prática. Mas nós vamos também analisar o lado das mulheres também. Qual a sua opinião? Rose, o que acontece? O homem ele tem aquela fama, né, histórica, aquela fama machista, dele ser o caçador e dele ser a pessoa que depende realmente de uma vida sexual ativa, e não importa se essa vida sexual ativa será com o seu cônjuge ou com outra pessoa. Então, uma sociedade ainda machista, mesmo com tanto movimento feminino, tanto avanço das mulheres, mas esse pensamento ainda continua em voga. Ou seja, se o homem ele pega mulheres na rua, ele é bom, ele é o cara. Mas se a mulher faz isso, ela é tratada como todos os sinônimos ruins que não precisa dizer aqui, eu acho que as ouvintes e você está compreendendo. No entanto, este homem ele precisa ser visto agora, pelo menos em 3D, em 3 dimensões. Primeiro, ele alimenta essa ideia machista de que ele precisa fazer isso porque ele é o alfa, ele precisa fazer isso mesmo, ele é machista, ele entende que é assim que funciona. Segundo, este homem ele pode estar usando como desculpa que ele não está sendo assistido sexualmente na sua casa, não está sendo tratado da forma que gostaria de ser tratado, porque isso é um problema também de ordem íntima, né? Muito encontrado nos relacionamentos, que é a questão da vida sexual. E terceiro, Rose, lembra que eu coloquei lá na frente a questão do homem ser e a mulher ser, saber quem você é. Por exemplo, uma pessoa que sabe quem ela é, que tem um caráter bastante definido, mesmo diante do fator histórico de que o homem é o caçador, mesmo diante das suas necessidades fisiológicas, ele não irá cometer isso. Não é por causa da esposa, não, Rose. Não é por causa dos filhos, não. É por causa da moral e do caráter que ele tem de ter primeiro respeito a ele mesmo, depois a quem está com ele. Então ele não vai realizar isso. Ou se ele for realizar, ele vai fazer a coisa, e o que eu vou falar aqui parece utópico, mas é algo que deveria estar inserido no caráter do homem. Ele vai chegar para a esposa e vai dizer: olha, eu lamento muito, mas nós não estamos bem e eu preciso me divorciar de você, porque se a gente continuar dessa forma, eu não sei o que sou capaz de fazer, e eu não quero prejudicar a minha imagem comigo, nem com você e nem com os nossos filhos. Precisamos melhorar o nosso relacionamento. Não estamos bem. Ele vai ter coragem, ele vai ter condições de dirigir a situação por este caminho. Então, primeira dimensão,
O homem é conhecido culturalmente como o pegador, o cara que faz, o alfa, o caçador. É algo que alimenta, às vezes, esse tipo de comportamento. Segundo, esse homem agora não está sendo assistido sexualmente na sua casa, tem dificuldades, não tem relacionamento sexual, é uma vez por semana ou de vez em quando ao mês, está difícil. E terceiro, o qual eu quero destacar, a questão do caráter dele ter um bom relacionamento com ele mesmo. E por ele respeitar-se, ele não vai estar fazendo isso, porque antes dele trair a pessoa, ele primeiro vai estar se traindo como pessoa. E aí ele vai buscar uma resolução mais prática, mais assim respeitosa com ele, repito, estou deixando isso bem claro, e com o outro, para ele conseguir estornar essa situação ou até resolver essa situação. Nesse caso, a separação é uma boa resolução. É uma resolução saudável, moralmente sadia, os filhos ficam e entendem esse processo, e aí já é um outro capítulo a ser estudado. E é isso, Rose. Acredito que eu consegui passar aí, né? Com certeza, com certeza. E a mulher, para a gente encerrar, e a mulher, quando trai, qual é a motivação da mulher? Já que a mulher não está na caça, já que a mulher, entre aspas, é a presa a ser caçada, a mulher, quando trai, é indício de quê dentro desse relacionamento? É decepção, é maus tratos, é vingança. A mulher usa a traição como vingança, doutor? Olha, é possível, Rose, mas é muito difícil para elas conseguirem alcançar esse know-how de se vingar através da traição. Porque, diferente do homem, ela fica numa posição aonde, para ela, é muito constrangedor, a começar por uma questão mesmo visual. Ficar nua diante de um outro homem que ela nunca viu, ou que ela está ali somente para poder fazer raiva a outra pessoa, ela não consegue. É muito doloroso, é muito assim traumático para uma mulher ter que fazer isso para poder se vingar. Mas há algumas que conseguem fazer isso, mesmo sofrendo para sempre com isso. Um homem não, Rosa, ele vai trair, ele vai conseguir chegar em casa e conseguir ter relações com a mulher, e vai conseguir levar flores, inclusive está aí uma sinalização muito perigosa. Flores, chocolate, presente chegando em casa. Fica atenta aí, mulherada. Pode dar ruim, hein? Fica atenta. Agora, quanto à mulher, não, para ela não consegue, Rose. É muito ruim. Se ela fizer isso, ela está fazendo muito contragosto, porque, na verdade, está faltando carinho, está faltando afeto, está faltando tempo. Inclusive, depois, antes de terminar, eu queria até relacionar aí os pontos que eu vejo que mais pesam, às vezes, na quebra de um relacionamento, né? Eu gostaria de citar, né? Até pediria ao ouvinte, aí vai pegar um papel aí, uma caneta, para anotar. Eu acho que vai ser interessante. E aí ela sente falta de afeto, de carinho, de elogio, Rose. Qual é a mulher que não gosta de ouvir um elogio? Eu estou para fazer esse elogio um tempão para você. Seu cabelo está muito bonito, Rose. Eu gosto dele assim. Isso é muito legal, né? Ouvir isso é muito bom. E às vezes, rapaziada que está nos ouvindo aí, está na hora de dar um chega para lá. Poxa, oi gatinha, oi meu amor. Ligar durante o dia, mandar uma mensagem desses emoji aí com um coraçãozinho. Está na hora de começar a fazer isso, porque as meninas, elas são atraídas pela voz, né? Pelo aquilo que ela ouve, são sensitivas, então precisa, sabe? Isso faz muito bem. Aqui no consultório, Rose, quando eu recebo sempre pessoas e falo, nossa, você está uma gata hoje. Há pessoas que choram, Rose, sabe por quê? Porque nunca ouviram isso nem do seu marido. Tem noção disso, Rose? Em pleno 2021, ouvir um negócio desse, às vezes É, acontece.
Realmente, no quesito comportamento, todos nós, homens, mulheres, precisamos aprender mais, aprender o que nós gostamos e também deixar transparecer o que é necessário. E você aí, querido ouvinte, hoje teve aqui, falamos muita coisa aí a respeito de relacionamento. Você, homem, ouça, dê atenção à sua esposa, à tua mulher, à tua namorada, à sua companheira, à sua parceira. E você também, mulher, faça isso para com seu cônjuge, marido, namorado, noivo. Faça disso um exercício, porque a vida a dois, o objetivo da vida a dois é tornar a vida mais leve. É tão mais fácil conquistar, dois conquistando, é tão mais prazeroso. Então, o objetivo de viver junto, o objetivo de estar dentro de um relacionamento, tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de que um casal, uma família, ela tem mais força para construir e para solidificar do que alguém que é só. Agora, corre aí, pega aí o papel, pega aí a caneta, porque o doutor Alexander vai aí listar umas dicas importantíssimas. Manda ver, doutor. Ok, Rose. Aqui na nossa experiência, né, na escuta dos relacionamentos de casal, na terapia de família, né, na verdade, às vezes terapia de casal mesmo, eu comecei a observar algumas coisas e coloquei aqui, fui fazendo uma maquetezinha, onde eu percebi que um dos maiores problemas hoje, caro ouvinte, Rose, é a quantidade versus a qualidade. A maior brecha da relação do casal hoje é a falta de tempo para aquilo que é realmente importante. Vivemos um tempo, Rose, de entropia. O que é isso? Na física, significa que qualquer coisa que é abandonada começa a se desintegrar, até finalmente alcançar sua forma mais elementar. Então, o tempo que investimos no nosso relacionamento, seja ele qual for, determina a importância que nós damos a ele. Escreva isso. O tempo que eu invisto no meu relacionamento vai determinar a importância que eu dou para ele. Depois, Rose, eu queria deixar algumas perguntas aqui para repetirmos. Quanto tempo por dia você gasta com a sua esposa, dando a ela atenção especial? A sua esposa ou o seu esposo? Quanto tempo por dia você fica na intimidade com você? Com você mesmo, analisando você, seus atos, como você está. O outro é, quanto tempo você gasta por dia, se você tem filhos, dando atenção para os seus filhos? Quanto tempo? Qual é o dia da semana que você dedica todo para a sua família? Você que já tem uma família. Você que está noivo, pega também para você qual o tempo que você dedica à família dela ou à família dele. Você sempre para e responde às perguntas feitas pelo seu cônjuge ou pelos seus filhos? Você dá atenção para responder ou você vai andando e vai falando? O tempo que você tem investido tem sido suficiente? Você acha que o tempo que você investe hoje com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado, noivo ou noiva, filhos, você acha que esse tempo tem sido suficiente? É importante que nós possamos querer fazer isso. Nós precisamos identificar, Rose, em nós mesmos, qual é o ponto nevrálgico que, quando tocado, gera algum problema. Então, fica essas dicas aí. Qual é o ponto que, tocado no meu relacionamento, isso vai me trazer confusão? Logo, se você identificar esse ponto sensível, você vai ter condições de saber qual é a área que você tem que tratar na sua vida.
Então, pare aí, converse aí com o seu cônjuge, com o seu companheiro, com o seu namorado, namorada, e veja qual é o ponto que, uma vez que a pessoa toca, machuca você. Porque esse ponto, ele está machucado e ele merece ser tratado. Se ele for tratado, amanhã não teremos esse problema mais e viveremos melhor. É isso, caro ouvinte. Se queremos progredir, não devemos repetir a história. Use esse programa para escrever uma nova história na sua vida conjugal. É isso, Rose. Maravilha! Doutor Alexander Barnabé, meu muito obrigada por você ter voltado aqui, estar aqui conosco novamente. Como os ouvintes podem lhe achar? Telefone de contato, por favor. Rose, eu estou lá no Instagram, né, Alexander Barnabés, eu acho que é isso. Se não for, depois você me ajuda aí falando para eles, né? E hoje eu faço atendimentos aqui no consultório de terça a quinta-feira, de 7 da manhã até as 20 horas. O meu telefone direto é o 96498-3557. É o telefone celular que também é Zap. Eu peço a você que passe um Zap e, por gentileza, coloque para mim assim, olha, é da Rádio Contemporânea, que eu vou saber que é você e vou responder assim que possível. Eu estou aqui com um consultório na rua Coronel Francisco Soares, número 71, sala 704, aqui no centro de Nova Iguaçu, em cima do laboratório do Dr. Emerson, bem rapidinho de chegar. Os outros consultórios, por causa da pandemia, a clínica que eu atendo e o consultório da Barra, nesse momento, estão paradas as atividades lá para poder conter aí a aglomeração, o número de pessoas, né? E você, só lembrando a última vez que tivemos aqui, né, Rose? Falamos sobre drogas, né? Você que tem um familiar que precisa ser assistido pelo Centro de Assistência Psicossocial, o CAPS, eu estou lá em Auchi, que representa a região de Nova Iguaçu. Mas aonde você estiver, aí tem um CAPS. Busca o CAPS. São profissionais que estão habilitados, que estão assim bastante capacitados para poder ajudar a você nesse problema que você está passando. Rose, você me permita aqui uma nota? Nós falamos de relacionamento, né? Eu gostaria de deixar registrado aqui no seu programa uma homenagem que quero fazer à minha esposa, porque ontem, né, dia 17, que foi, na verdade, na segunda-feira, não é isso? 17 foi. Nós comemoramos 19 anos de casamento. Então, querida bebê, que é assim que eu trate ela, né? Que Deus continue nos abençoando, nos guardando, que fica registrado aqui no programa que eu faria tudo de novo para poder estar com você. Te amo. Que maravilha! E assim, com essa declaração de amor de um marido para a esposa, nós encerramos o programa de hoje. Muito obrigada aí, querido ouvinte, por ter estado aqui conosco. Tenho certeza que foi de muito proveito e você aprendeu muito a respeito de relacionamento aqui com o nosso convidado. Lembrando que a gravação desse programa estará lá nas minhas redes sociais. Segue lá no YouTube da doutora Rose Cabral, Instagram, @doutora Rose Cabral, a página do Facebook, Programa Livremente com doutora Rose Cabral, e também o meu perfil lá, Rose Cabral. Aonde você procurar a doutora Rose Cabral, vai estar a gravação de hoje lá e você vai poder assistir novamente e também aí, pontuar mais dicas para o seu relacionamento. Meu muito obrigada. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau.